Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia, estou ministrando a aula para o componente curricular das Ciências Humanas para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje será as mudanças e permanências que ocorrem na nossa paisagem, no nosso espaço geográfico, no nosso lugar de vivência. E para a gente relembrar um pouco da nossa aula, da aula passada, a gente abordou os temas, das categorias do espaço geográfico, da paisagem, território, lugar, espaço e região. E deixei um desafio para vocês, espero que todos tenham realizado este desafio, que era para você analisar a paisagem do lugar de vivência. E aí, estudantes, vocês fizeram o desafio? E você, Chaminézinho, fez também? Chaminézinho está dizendo aqui, que realizou todo o desafio. E aí, espero que vocês tenham concluído, porque nós vamos utilizar essas categorias da geografia, essas categorias das ciências humanas ao longo do ano letivo, tá? Para continuar, hoje nós vamos identificar um pouco das transformações que ocorreram tanto a nível municipal, em se tratando aqui do nosso município do Paulista, quanto a nível mundial, a nível Brasil. Ou seja, vamos ter essa percepção do nosso olhar, da nossa visão. Tudo certinho? Então vamos lá. As transformações, elas podem ocorrer tanto por meio da ação natural, quanto da ação humana. Quando a gente se refere à ação da natureza, a gente pode pensar nos agentes externos e internos. Vulcão, terremoto, abalos sísmicos. A ação humana, ela também vai trazer essas alterações sendo visivelmente perceptível, tá? A chuva, tá? Em relação à ação natural, o rio, eles vão modelando essa paisagem. Eu trouxe uma fotografia aqui, acredito que vocês já tenham visto, num livro, em jornal, na internet. Ela faz parte aqui do município do Paulista. Ó, chaminézinho, as chaminés ali na imagem, tá? Mostrando como algo ali que resistiu e que está presente hoje, mesmo por meio de toda essa mudança, ela continua aqui, tá? E aí essa ação da natureza, ela vai modelar, ela vai transformar. Eu tenho aqui imagens, Por exemplo, a gente teve a tempestade lá em Petrópolis esse ano, Algo assim muito triste, para a população que reside lá, aqueles desastres que aconteceram, mas que faz parte, dessa ação da natureza. A gente tem aqui o modelado do rio, sobre a rocha, por exemplo. A gente tem aqui o vulcão, que também participa nessa ação e nessa transformação desses ambientes. O ser humano, ele também é uma peça, assim, fundamental para que a gente possa perceber, ao longo das décadas, essas mudanças. Então, as pessoas transformam as paisagens dos lugares, seja com maior ou com menor intensidade. Lembrando que os nossos ancestrais, eles não tinham, esse poder, de transformar. Por quê? Porque eles eram pessoas que conviviam muito tranquilo com os recursos da natureza. Então, para eles não havia a necessidade de transformar os elementos naturais, Ou seja, eles eram pessoas ali que coletavam, que caçavam e que não precisava ali interferir, de uma forma tão degradante o meio. E aí, com o passar do tempo, a gente vê que a ação humana, ela vai ali alterando muito rápido, o espaço.
E aí, com o passar do tempo, as transformações provocadas pelas pessoas tornaram-se cada vez mais significativas. Atualmente, são poucas as paisagens do nosso planeta que ainda não foram transformadas diretamente pela ação humana. Se a gente pegar, né, os livros ou fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai perceber que praticamente o ser humano já chega, né, em todos os lugares do planeta, seja para pesquisa, seja para moradia, tá? Então, ele tem essa capacidade de transformar e de ocupar. Então, aqui eu trouxe outras imagens, tá? O terreno da antiga fábrica Aurora, aqui no município de Paulista. Hoje, a gente percebe que no que era aquela primeira fotografia, ela deu lugar a esse Parque Aurora, que a gente vê hoje. Trouxe as outras duas fotografias que vocês veem aí na parte inferior do vídeo, tá? Essas duas fotografias, elas são da Avenida Paulista, em São Paulo. São fotografias retiradas de épocas diferentes, uma de 1902 e a outra de 2017, ou seja, do mesmo lugar. Ao olhar essas fotografias, o que é que vocês observam de mudanças? Mudou muita coisa? Mudou, né? Se a gente olhar aquela de 1902 e comparar de 2017, a gente vai perceber a quantidade de prédios, a quantidade de carros, né, de fluxo de pessoas, a diminuição da vegetação, que a gente tinha lá na primeira imagem da Avenida Paulista em 1902, predominando, né? E aí, infelizmente, para que tenha essas construções, foi necessário ocorrer o quê? A devastação, a derrubada da vegetação. E aí o trabalho, ele vai ser também um cenário assim principal para que essas mudanças ela ocorram. E aí nesse slide a gente vai falar um pouco do trabalho e das técnicas como sendo assim essenciais para essas mudanças. Quando a gente fala em trabalho, a gente vai pensar que é toda atividade realizada pela ação humana e que tem um fim, né, que tem um objetivo, que é suprir as nossas necessidades. Então, você que está em casa assistindo a aula, você desempenha alguma atividade, né, algum tipo de trabalho. Esse trabalho que você desempenha, ele volta aí, né, a suprir a sua necessidade, seja uma necessidade de lazer, de alimentação, de vestuário, né, de saúde. Consequentemente, né, é por meio do trabalho que o ser humano vem historicamente se relacionando com a natureza e transformando as paisagens. A gente vai, a partir dessa ideia de trabalho, trazer um pouco dos conhecimentos técnicos que o ser humano vai adquirindo, né, ao longo desse processo histórico. Então, a gente tem ali há 2 milhões de anos, né, no período do Paleolítico, onde os seres humanos, né, desse período, eles eram pessoas que se deslocavam constantemente, ou seja, eles não eram sedentários, né? Eles procuravam ali um determinado lugar que obtivesse o seu alimento, que obtivesse o seu sustento, mas a partir do momento que naquele lugar que ele estava se alimentando, né, criando um determinado laço, não tem mais essa disponibilidade de comida, ele começa o quê? A se deslocar. Ao passo que, há 200 mil anos atrás, o ser humano ele já começou, né, a ter uma nova técnica. É quando vem aí a descoberta do fogo, por exemplo. E essas técnicas, elas não vão parar aqui, mas ela vai evoluindo. Chega ali há 11 mil anos atrás, já no período do Neolítico, né, o homem ali já sedentário. Então, essa imagem aqui, ela já mostra uma mudança, né, muito significativa comparada a essas duas de cima.
o que é que a gente percebe ali, né? O homem, ele já vai ter a sua moradia, ele já vai ter ali a questão da própria agricultura, a criação de animais, novas ferramentas e evolui para uma sociedade atual, onde a gente tem, né, técnicas e tecnologias muito avançadas que vai trazer aquela ideia, aquela perspectiva de quê? De uma sociedade tecnologicamente avançada. Olhando um pouco, né, a funcionalidade do trabalho e das técnicas, a gente consegue perceber o quanto o ser humano ele vem modificando. Então, a primeira fotografia, a gente tem um agricultor que utiliza ainda técnicas mais rudimentares, não traz tanta tecnologia, né, no seu cotidiano. Mas na segunda imagem, a gente também tem a própria agricultura, né? O agronegócio, por exemplo, que já traz ali a máquina, né, o computador produzindo, né, em larga escala. E aí a gente vai para a evolução na questão de como construir as casas, né? A questão ali da limpeza. A gente tem o túnel, onde o trabalho das pessoas que desenvolveram esse túnel também já se utilizaram de técnicas mais avançadas, né? Então, podemos perceber que em nossa sociedade coexistem diferentes níveis técnicos na execução das mais diversas atividades. Aqui são alguns desses trabalhos, algumas dessas técnicas. Mas se a gente for avaliar, analisar, nas várias profissões que a gente vê, a gente percebe que outras técnicas poderão ser agregadas a determinados profissionais. Essas técnicas a gente pode analisar a partir da Revolução Industrial, que a gente vai ter ela com maior frequência. Então, a Revolução Industrial, ela foi assim, a mola propulsora para que a gente tivesse todo esse avanço da técnica e da tecnologia. Pensar a Revolução Industrial em suas 4 fases é a gente perceber que na primeira revolução, no século XVIII, né, onde teve início ali na Inglaterra, a gente teria uma mecanização, a introdução da máquina a vapor. Na segunda revolução, a gente já vai ter no século XIX, né, um século depois do período ali da Inglaterra, no século XVIII. A fonte de energia nesse período já era o petróleo, tá? A gente já vai ter uma produção em massa, a gente vai ter a presença já da eletricidade, né, como sendo o petróleo aí a base dessa eletricidade. A terceira revolução industrial, que ela também é conhecida como a revolução técnico-científica e informacional, teremos novos avanços, né, uma produção automatizada, computadores, eletrônicos, temos a presença dos TIs. E a quarta revolução industrial, conhecida também como Revolução 4.0, é esta revolução que a gente vivencia, né, nos dias atuais. Revolução essa que traz aí uma capacidade, por exemplo, né, da tão falada salvamento em nuvens, da Big Data, da robótica, dos sistemas, né? Essa viabilidade que essa revolução ela trouxe para esse cenário de modificar, né? De atrelar essa evolução das técnicas, tá? É importante a gente destacar que por meio dessa revolução industrial, a gente pode ter pontos positivos e pontos negativos, né? Pontos positivos de toda essa evolução técnica que a gente teve. Mas quando a gente para e analisa, essa revolução industrial ou as revoluções, ela trouxe também um crescimento, né, do consumo desenfreado, que é aquilo que a gente chama de consumismo, tá? É a gente começar a comprar objetos que não precisamos, por exemplo, né? Então, quantas sandálias, sapatos, por exemplo, roupas, bolsas, você compra
e de repente você olha e faz, eita, mas eu nem precisava. Então veja que esse consumismo, ele está muito presente no nosso cotidiano. E aí a gente percebe que por meio desse avanço, seja ele da comunicação, dos meios de transportes, é como se o nosso planeta tivesse, encurtado de tamanho. Por quê? Porque os meios de transporte, eles tornam-se mais avançados. O que a gente tinha lá em 1500 a 1840, que percorria 16 km por hora, a gente vai ter hoje, né, a partir da década de 60, os jatos de passageiro que pode chegar a 1.100 km por hora ou mais. Então, a gente tem essa compressão espaço-tempo, tá? E a gente vê tanta evolução, né, falando do trabalho, falando dessas técnicas, mas infelizmente a gente ainda identifica na nossa sociedade a questão do trabalho infantil, uma questão de um trabalho escravo, né, por meio de uma escravidão moderna. E hoje a gente vai falar um pouco desse trabalho infantil, tá? Que de acordo, né, com a Organização das Nações Unidas, com a Organização Internacional do Trabalho, era para esse trabalho infantil ser erradicado daqui para 2025, ou seja, muito próximo, né? E a gente ainda vê que pessoas, crianças, ainda atuam como sendo que uma mão de obra, de trabalhos pesados, de trabalhos que torna cansativo, para que essa criança ela tenha o quê? O direito à educação. Então, se a criança passa ali horas trabalhando de uma forma exaustiva, essa criança ela não vai ter capacidade física de ir para a escola. Então, que a gente tente aí, né, consiga, na verdade, eliminar todo e qualquer tipo de trabalho infantil. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60, ele destaca o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que a gente vai ver nesse outro slide aqui, tá? Ou seja, a criança que tem até 13 anos, essa criança ela não pode trabalhar em hipótese alguma. Que seja dado a esta criança o que ela mais precisa para a sua fase de desenvolvimento, que é a educação, que é o lazer, que é o cuidado dessa criança. Aí você pode perguntar, professora, mas assim, um prato, ela pode lavar em casa, né? Arrumar uma cama? Pode, né? Desde que esse arrumar de cama, ele vai trazer, né? Despertar na criança aquele espírito de cooperação, de responsabilidade. O trabalho que a gente diz aqui é aquele trabalho que a criança está ali no sinal, está em carvoaria, está carregando coisas muito pesadas para a capacidade física dela. Esse trabalho de exaustar, né, de tirar esse fôlego da criança aqui não pode, tá? Mas assim, um arrumar cama pode. De 14 a 16 anos, o adolescente ele deve trabalhar na condição de aprendiz. Porém, dos 16 aos 18 anos, o trabalho ele é proibido para esse adolescente trabalhar no turno da noite, não pode, tá? Ele tem que trabalhar durante o dia, desde que esse trabalho também não torne ele ali desistir dos seus estudos. E a partir dos 18 anos, né, ele pode aí desempenhar outras funções, certo? O que caracteriza o trabalho infantil? No campo, né, ocorre no meio rural e normalmente são filhos de pequenos produtores que precisam de dinheiro e aí eles passam a desenvolver esse trabalho.
Questões domésticas, né, que geralmente é realizado no interior de casa, sem nenhum sistema de controle. Na maioria das situações, as vítimas são meninas. Então, mesmo que esse trabalho seja desempenhado em casa, que tenham aí, né, um olhar para essa criança de não também fazer ela de escravo, né, minha gente? Exploração sexual, né, pelas pesquisas que eu estava fazendo, esse aí, trabalho infantil, é o topo, tá? No ranking de trabalho, que é quando a criança e adolescente são usados para gratificação sexual de adultos, sendo induzidos ou forçados à prática sexual. Nas ruas, também a gente identifica esse trabalho infantil e trabalhos perigosos, tá? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele abordou que 4,6% das crianças aqui no Brasil e adolescentes ainda estão inseridos no trabalho infantil. E vamos para o nosso desafio. O desafio de hoje é que vocês conversem, tá, com o professor, com a professora de vocês, e destaque os pontos positivos e negativos da evolução da tecnologia e, consequentemente, do trabalho. E aí você vai registrar esses aspectos positivos e negativos no seu caderno e vai concluir a atividade com uma mensagem sobre a erradicação do trabalho infantil. Que a gente permita, né, que as crianças, que os adolescentes tenham todo acesso à educação, que é o lugar que eles devem estar, tá? Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!